Boa noite, boa tarde, bom dia. Hoje tivemos um dia tranquilo, está um dia bem tranquilo. Agora não vou saber, mas estava agora há pouco, estava 17 graus aqui, então tá, tá na média de Londres, né, gente? Tá na média de Londres. Eu vou ver aqui se eu recebi alguma coisa, ainda não. Porque eu mandei uma mensagem para um grupo lá de Israel perguntando o que está acontecendo no muro hoje, porque está cheio de gente. Eu vou mostrar para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha isso aqui. Olha a multidão que está lá. Isso é ao vivo, gente. Aqui, ó, tá live, tá vendo? Tá escrito aqui, ó, live. É ao vivo. Olha como é que tá isso, gente. É a gente dançando, é a gente rezando. Olha o tanto de dança que tem por aqui, ó. E não é nenhuma comemoração ainda, porque Shavuot ainda é semana que vem. Hoje ainda é 5. Ainda está faltando 5 dias para Shavuot. Não sei o que está acontecendo lá. Fazer o quê, né? Deixa que rezem, né, gente? Deixa. A alegria do Senhor é a nossa força. De repente é isso que eles estão fazendo, né? Quanto mais apertam Israel, mais eles vão dançar na presença do Eterno. Então, que continuem dançando na presença do Eterno, né? Qualquer coisa, se eles me falarem alguma coisa ali, se eles mandarem alguma mensagem para mim, eu, eu vejo. Ainda por enquanto nada. Estamos aqui estudando o livro do profeta Daniel. Já estamos quase no final do livro dele, que é bem curto o livro. Passamos ontem pela oração de Daniel, que foi muito emocionante, né? E hoje nós vamos ver mais uma das visões de Daniel. No final da vida, Daniel foi tendo muitas visões. Ele escreveu algumas. Com certeza, ele não escreveu todas as visões que ele teve, né, gente? Porque um homem que viveu 100 anos deve ter tido muitas visões, muitas revelações do Eterno, né? Mas ele escreveu aquilo que ele achava que deveria deixar para que a gente pudesse, né, ler, estudar e seguir, né? A seguir os acontecimentos. Tem um mapa dos acontecimentos. O capítulo de hoje é um outro mapa do que já aconteceu na Terra e que ainda está por vir. Tá? Então vamos lá para o capítulo 10 do livro do profeta Daniel. A visão de um homem. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, isso aqui já foi no ano de Ciro, ele já teve visão no Belsazar, teve visão no Dario e agora no reinado de Ciro. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e tratava de uma guerra prolongada. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Daniel esteve 21 dias triste, o coração apertado. Nos sentimos assim muitas vezes, não é? E 99% dessas vezes em que sentimos essa tristeza dentro do coração, porque não é uma tristeza só aqui, ela vem de dentro, significa que o Senhor está nos mostrando, tentando nos mostrar alguma coisa. Viu? Vamos olhar pela experiência de Daniel? Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com ungüentos até que se cumpriram as 3 semanas. Ele se entristeceu, ele se voltou para dentro e começou a orar
a jejuar e a buscar o Eterno, porque ele sabia que aquela tristeza não era dele, era de alguma coisa que estava acontecendo. No 24º dia, olha, no 24º dia, gente, ele ficou triste 21 dias e orou e jejuou 21 dias. 2 dias depois, no 24º dia do primeiro mês, eu estava às margens do grande rio Tigre. Levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Ele teve uma visão, ele estava na beira desse rio, por certo ele estava em alguma missão do governo de Ciro, e ele teve essa visão ali na margem daquele rio Tigre. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés como brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. A visão que ele teve, ele viu, os homens não viram, mas eles sentiram a presença, o calor da presença daquele ser. E eles ficaram com medo e se esconderam atrás de rochas que existem sempre nas beiras dos rios, né? Fiquei, pois, eu só, e tive essa grande visão. E não restou força em mim. Desfigurou-se-me a afeição do meu rosto e não retive força alguma. A visão era tão chocante que até ele, Daniel, apesar de já ter visto coisas diferentes, foi um choque para ele ver aquela criatura tão grande. Imagina, gente, você está na beira de um rio. Aí na margem daquele rio, do outro lado, aparece um ser imenso. O rosto como um relâmpago, quer dizer, brilha, né? Aquele brilho de relâmpago. Os olhos com fogo. Olha a descrição desse ser. Olha a descrição desse ser. Olha, seu corpo, ele viu um homem vestido de linho, a roupa dele era de linho, e os seus lombos, ele tinha uma roupa de linho, toda de linho, e na cintura ele tinha um cordão de ouro, que brilhava demais. O seu corpo era como berilo, quer dizer, os braços, né, as pernas, e por certo que aparecia do pescoço dele, brilhava como berilo, tá? Aquele brilho forte, avermelhado. O seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços, os seus pés como brilho de bronze polido. Ele brilhava, esse homem, esse ser brilhava. E a voz dele, quando ele falou, estrondou tudo. E os homens correram. Eles, por certo, ouviram, né? Se não ouviram, eles viram a energia que saiu da voz, né? Como se, quando a gente fala, a gente emite energia, você sabe, né? Então, energia de multidão, e saiu correndo todo mundo. E o coitado dele ficou sozinho ali diante daquele ser. E os homens dele saíram tudo correndo. E o rosto dele desfigurou de medo. E ele perdeu as forças. Caiu no chão. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Ele desmaiou. Daniel desmaiou. Quando ele viu aquele, o homem falou com ele puf. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Certa mão me tocou, certa mão.
me tocou e me fez e fez com que me levantasse, tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ele ficou de quatro. Ficou de joelho com as palmas no chão. Ele não tinha condições de levantar. Ele disse, aquele ser que tocou ele disse, não foi o mesmo não, gente, foi um outro, que veio pro lado dele, para socorrer o coitado do Daniel. Gente, já pensou um velho de 90 anos? Imagina a cena, né? Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Versículo 11 de novo. Ele disse, Daniel, um homem muito amado. Ele disse, Daniel, um homem muito amado, atende às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eu te fui enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, pus-me em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, viu? Por que Daniel estava angustiado? Por que ele se entristeceu e precisou jejuar e orar? E não comer nada agradável? Porque ele estava na batalha com aquele anjo. É interessante você pensar que você pode estar na batalha com um anjo, né? Você pensa, mas eu sou tão pequena. Quantas vezes eu penso isso? Mas é através das nossas orações, das nossas súplicas, como Daniel fez, e nós estudamos ontem a súplica de Daniel, com relação ao povo dele. Às vezes a gente está nessa angústia, nesse sofrimento, e ao invés de a gente orar ao Senhor e pedir a misericórdia dele para o que for que estiver acontecendo. Às vezes, gente, acontece comigo que eu não sei por que me dá aquela tristeza, aquela dor no peito, dor física. O meu, aqui, ó, essa parte do meu peito faz assim. Ai, quando faz isso eu sei, alguma coisa. Deus tem misericórdia, o que tiver que acontecendo agora, se alguém está sofrendo, se alguma criança está sofrendo, se algum adulto está sofrendo, Senhor, se alguma coisa está acontecendo com alguém e que o Senhor está movendo o meu coração e apertando o meu coração com relação a isso, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia. Se é com relação ao mundo, se é com relação à política, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia. É a única coisa que eu falo, porque eu não sei o que é. Por que aquela dor, aquele aperto veio no meu peito? E como nós somos, gente, vamos assumir que nós somos atalaias. E como atalaias, a gente está aqui para fazer exatamente o que Daniel fez. Ele se entristeceu e ao invés de ficar na tristeza dele sozinho, ele foi para os pés do Eterno suplicar, pedir, jejuar. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia, mas aí o anjo veio e falou para ele, Daniel, no dia que você colocou seu coração, começou a orar, eu fui enviado a você, mas eu fui impedido. Eu fui impedido pelo anjo da Pérsia, que não queria que eu viesse para te dar a notícia. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Durante aqueles 21 dias, o anjo Miguel e o anjo Gabriel tiveram os dois que negociar com o rei da Pérsia para que pudesse liberar o
povo de Israel a voltar para Israel, para a Judeia, e reconstruir o seu país. Gente, nós não temos a mínima ideia de quantas lutas espirituais estão acontecendo exatamente neste momento. E as nossas orações é que sustentam esses anjos que lutam por nós. Lembrem que nós estamos numa luta espiritual. Nós não temos conhecimento nenhum do que está acontecendo lá em cima, gente. Mas nós temos essa sensibilidade, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a entender todas essas coisas e nos mostrar o que devemos fazer. E a única coisa que nós não devemos fazer é falar. É falar, é amaldiçoar. Não podemos fazer isso, porque as coisas acontecem sem que nós possamos colocar as mãos nelas, porque são coisas espirituais. E quando nós falamos mal, quando ao invés de orarmos e suplicarmos, começamos a amaldiçoar e a falar mal, a coisa fica pior, porque aí o anjo não tem força para lutar por nós. Aí você fala, Miriam, mas não é possível. Eu falei, é possível, gente. Entenda, olha o que aconteceu. Daniel aqui está nos dando um mapa de como é que as coisas funcionam. Vou ler de novo, gente. Aqui não é ninguém está inventando. Isso aqui está aqui. O Daniel escreveu isso há 2.600 anos atrás. 2.500 anos atrás. Olha aqui. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Gente, um anjo precisando de ajuda do outro anjo, você imagina isso? Mas é a verdade, a gente não tem como fugir da verdade, gente, é uma luta espiritual. Agora vim, olha, 21 dias, aí ele foi liberado. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Gente, olha, vocês estão entendendo? Olha que o anjo da Pérsia estava brigando com o Gabriel para não trazer uma mensagem que vai acontecer agora, que aconteceu durante esses 2.000 anos, gente. Até hoje, a Pérsia está lutando contra Israel. Vocês sabem disso? Até hoje, o príncipe da Pérsia luta contra Israel. Vocês pensam que ele não está trabalhando agora? Ele está trabalhando agora, sim. Versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Falando ele comigo essas palavras, abaixei o rosto para a terra e emudeci. Gente, a gente não tem o que fazer quando é o Senhor que está falando, a gente tem que abaixar o rosto e emudecer. Cala a boca e ora. Cala a boca e ora. Porque a batalha não é contra o sangue nem contra a carne, mas é contra as potestades espirituais do mal nos lugares celestiais, entendeu? A nossa guerra é contra o inferno, a nossa guerra é contra as forças negativas que existem, que dominam o mundo. Então, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Aí tá vendo? Eu falei que tinha mais um ser com ele. Então, uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios e abri a boca e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, então me restou e não me restou força alguma. Ei, Daniel,
Um anjo que estava do lado dele, aquele que tocou nele, né, para que ele levantasse. Tocou nos lábios para que ele pudesse falar, porque ele não conseguia nem falar. Aí ele falou: Senhor, quando eu te vi, as forças me foram embora. E agora eu estou com dores no meu corpo. Ele fala aqui, ó, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me restou força alguma. Como pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Ele estava dizendo. Aí ele voltou para o anjo e falou assim: como é que eu vou poder conversar com aquele ser? Já não resta força em mim e não ficou em mim fôlego. Ele estava, sabe aquele anjo que estava do lado dele, que ele falou que parecia homem? Ele disse isso para ele. Então, um semelhante a um homem me tocou outra vez e me fortaleceu. Aqui aquele anjo deu para ele energia. Então, eu te dou energia. Tocou nele novamente e aí ele se sentiu forte. Disse ele: não temas, homem muito amado. Paz seja contigo, ser forte e tem bom ânimo. Falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade: ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel como príncipe. O que ele está dizendo para Daniel? Daniel, agora é a Pérsia. É a Pérsia que está fazendo isso com vocês. Mas depois vai vir o príncipe da Grécia. E não é o que nós vimos ontem, gente. Depois da Pérsia, Medos e Persas, veio a Grécia. Então, o que, na verdade, aí acabou o capítulo 10. Amanhã é a continuação dessa mesma visão, viu, gente? O capítulo 11 é a continuação dessa visão. Mas eu não vou ler ele, não, porque ele é muito longo. E eu já estou muito emocionada agora para continuar essa leitura. Porque o Senhor está me mostrando também como é sério essa batalha. É uma batalha séria, gente. Não só com relação às nações, com relação ao Brasil, com relação a Israel, com relação aos Estados Unidos, à Rússia, à China, mas também com relação aos nossos filhos. Eu outro dia estava falando com o Senhor: Senhor, por que quando o Senhor diz que um filho da gente, ele é separado, ungido, ele é o que dá mais trabalho? Ele é o que demora mais a se estabelecer? Mas é por causa disso, gente, porque a luta não é carne, não é carne nem sangue, é espiritual. E a única coisa que nós podemos fazer é estar na presença do Eterno, é estar na presença dEle com o jejum, com a oração, e pedir a misericórdia dEle todos os momentos da nossa vida. Esse capítulo de Daniel simplesmente nos revela uma realidade que nós não queremos enxergar. Gente, desculpa, mas tá bem. O Senhor tá falando comigo demais. E quando o Senhor fala, a gente fica assim. Vamos continuar orando e buscando a face do Eterno.
Vamos continuar na labuta, né, nesses momentos de oração e de estudo e pedindo a misericórdia do Eterno para as nossas vidas, os nossos filhos, o nosso país, né? O nosso país. O Brasil está entregue realmente num momento muito difícil. Nós estamos vivendo no Brasil um momento muito difícil, gente. É uma luta entre as trevas e a luz. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. A luz vai prevalecer. Com certeza a luz vai prevalecer, como prevaleceu aqui no sentido né, do profeta Daniel. O anjo Miguel veio para ajudar o anjo Gabriel a trazer a mensagem e para convencer o príncipe da Pérsia de que a vontade do Eterno tem que prevalecer. Aí você pergunta, Miriam, mas o Eterno Todo-Poderoso, eu sei, gente, mas tem leis. As leis espirituais, elas existem. E da mesma forma que o Senhor não nos obriga a nada, Ele também não obriga esses seres a nada. É o livre-arbítrio deles também. Esses seres que desobedecem, o livre-arbítrio deles desobedecerem e de atrapalharem o caminho que o Eterno tem para nós. Existem leis espirituais. Até Jesus obedeceu essas leis espirituais. Quem dirá nós? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, te abençoe, né? Desculpa toda essa, essas lágrimas, mas nós dependemos 100% do Eterno, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma boa tarde no Brasil. Tchau, tchau. E desculpa mais uma vez, gente, mas o Senhor realmente está falando ao nosso coração, tá bom? Tchau.